Em meio a tantos conflitos bélicos, parece que todo mundo se esqueceu dos títulos da dívida pública americana, né? Os famosos bonds americanos que eu sempre falo nesse podcast. E o mais engraçado é que depois que a poeira baixa, aí sim a gente pode voltar a falar sobre os fundamentos e por que muitas das preocupações que se tem normalmente, no calor do momento, com tantas notícias e manchetes falando ali do fim dos bonds americanos como um porto seguro. Agora você vê uma enxurrada de capital voltando aos Estados Unidos e também comprando bonds americanos, principalmente os de curto prazo. Então eu quero contextualizar um pouquinho tudo o que está acontecendo no mercado nesse exato momento. Mas vamos lá. Primeiro é importante a gente voltar a lembrar a narrativa de abril. Então, ali, literalmente, a gente não parava de ver, né, notícias falando de por que os bonds perderam o seu status de porto seguro, né, numa venda cada vez maior dos títulos da dívida, e isso acabou gerando uma série de literalmente quase discutindo, né, todo o sistema monetário. Será que agora a coisa vai implodir? Baseado nos juros não pararem de subir. Só que aí é sempre importante a gente contextualizar o que significa os juros não pararem de subir, porque se você tira um pouco do zoom, você percebe aqui uma coisa bem engraçada. Esse aqui são os juros de 10 anos, né, o 10-year yield. E você vê que nesse exato momento ele está ali 4,3, ele já está beirando novamente, ele já está na média móvel ali dos 200 dias e com a tendência em queda. Pode voltar para cima? Com certeza, mas agora olha que engraçado, eu fiz 2 círculos aqui no gráfico e você percebe que o no início do governo Trump, ou no meio da transição ali entre o Biden e o Trump, nós tivemos juros bem maiores do que nós temos agora. E mesmo assim, quando eu falo bem maiores, eu falo abaixo de 5, o que não seria nenhum absurdo, né, para vários outros países, mas para os Estados Unidos, que estavam acostumados ali há décadas, mais de uma década praticamente, com juros zero, isso parece ser um absurdo. Ou seja, a grande narrativa é que agora os Estados Unidos não podem ser mais usados ali como porto seguro e perderam também a sua classificação, né? Quem se lembra do Moody's, né, que fez ali o downgrade do título da dívida pública, só que ele estava maior antes. E aí, se você dá uma olhada no que vai acontecendo, né? Fevereiro, março, abril, aí deu uma certa queda e ele deu um pico para cima imediatamente, né? E esse primeiro pico, ele acabou ali logo depois de abril, ele já criou essa narrativa do grande medo em relação aos bonds. E aí ele começou num zigue-zague, né, volatilidade bastante grande, e aí ele chegou novamente num outro pico ali de 4,6 no final de maio. E aqui, esse período aqui entre abril e maio, você tinha toda uma narrativa de fim do sistema do dólar, fim do sistema dos bonds. Mas quando você tira a perspectiva, se alguém olhar esse gráfico aqui, simplesmente, friamente, sem olhar as notícias, sem olhar todas as narrativas, vai dizer assim: tá, isso aqui é mais uma semana bastante normal no mercado de bonds. Agora, claro, teve bastante volatilidade, isso sim é uma coisa que cria bastante problema no sistema, só que essa volatilidade vem caindo. Então, se você parar para analisar, você pode dizer que desde o momento ali que teve a transição de governo em 2025 até agora, houve uma queda significativa percentual em relação aos bonds de 10 anos americanos. Agora, significa que está super baixo? Não, continua alto, você tem uma série de problemas, só que o que importa é essa estabilidade, você tem uma volatilidade menor nessa movimentação dos juros, justamente pelo fato deles serem usados como colateral, ou seja, todo o mercado precisa usar esses bonds para obter dólares e precisa usar dólares para obter bonds. Mas antes de a gente entrar nos detalhes sobre esse assunto, eu quero só agradecer a todo mundo que se inscreveu aqui no meu Substack, né? Às vezes você quer entender melhor como é que funciona todo o sistema monetário, e eu tenho aqui, no link da descrição abaixo, eu separo, eu tenho vários artigos, né, que você pode ver sobre coisas específicas que eu falo em detalhes, mas também vídeos exclusivos, vídeos Omnimacro que eu faço ali todos os sábados, como se fosse uma mini faculdade de economia que você provavelmente não ouviu do seu professor, falando sobre o sistema euro-dólar, que acho que quase
quase ninguém cita. Isso está citando cada vez mais, mas isso aqui a gente pode falar bastante, que é um tema do nosso canal, e também compartilhar o meu portfólio, baseado em tantas incertezas, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro. Mas claro, às vezes você mesmo quer fazer uma revisão dos seus próprios investimentos, e se você quiser falar com um dos nossos assessores, que sabe exatamente do que eu estou falando aqui, da teoria do milkshake do dólar, do sistema euro-dólar, como passar por esse período cada vez mais instável, você pode também clicar aqui no link abaixo. Perfeito? Então vamos voltar aqui ao tema. Então, você percebe que depois dessa narrativa, você precisa entender, quando você volta para os fundamentos, você tem até alguns artigos que falaram coisas um pouco mais voltadas para como o sistema funciona, como esse daqui, falando que os hedge funds fizeram muito das vendas ali de treasuries, né, que são os bonds americanos, baseado na desalavancagem e a fuga para o cash. E isso é extremamente importante. Isso não tem nada a ver com o fato de você não confiar mais no sistema ou o sistema entrou em colapso, porque não existe nenhum substituto para o mercado de Ripple, que eu sempre falo nesse podcast. Então você precisa entender que, ao invés de ser simplesmente um instrumento ou principalmente sendo pertencente somente aos Estados Unidos, apesar de ser o tesouro que emite os bonds americanos, você precisa entender que, baseado no sistema monetário como ele foi configurado, para obter dólares, você efetua essa operação de crédito, que é na verdade de compra e recompra, né? Chama de repurchasing agreement, por isso que a gente chama isso de Ripple. Eu falo em detalhes para todos os membros, no meu Substack eu explico isso bastante em detalhes. Só que aí, quando você tem ali, às vezes, um excesso desse colateral e você precisa de cash para pagar suas dívidas, você vai se livrar dele para ter cash. Só que depois esse pêndulo volta, porque você precisa de cash para poder pagar as suas próprias dívidas em Ripple ou as suas dívidas já contraídas com outros bancos. Todo esse sistema eurodólar, o sistema dos dólares fora dos Estados Unidos, precisam levantar o seu próprio dinheiro para poder dar conta de pagar. É diferente do Tesouro dentro dos Estados Unidos, que pode criar o seu próprio dinheiro ali com déficit. E para você ver a importância do Ripple, por que isso é tão importante, você tem até aqui é um dos gráficos que eu acho extremamente importantes, mostrando o tamanho do mercado de Ripple. Isso aqui vem do próprio Federal Reserve, que eu peguei aqui do Conks, né, que é uma das minhas fontes favoritas para poder ter ali a parte da mecânica monetária em números. Esse gráfico aqui, ele mostra o volume de empréstimos que são feitos usando colateral e sem usar colateral. Então, o que a gente chama de o que não é usado, isso aqui é principalmente dentro dos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos é muito maior do que isso, mas você vê que mesmo dentro dos Estados Unidos, o Fed Funds, né, que é a taxa de juros unsecured, que se chama, ou seja, sem nenhum tipo de colateral, baseado simplesmente ali na confiança interbancária, esse volume é bastante pequeno, são ali em torno de 118 bilhões de dólares por dia. Agora dá uma olhada no contraste no mesmo tipo de empréstimo agora em Ripple, ou seja, você usa um colateral para devolução, e isso aqui você precisa usar treasuries, né? Você precisa usar os bonds para poder fazer isso. Nós estamos falando de 2,6 trilhões, né, desculpa, 2,6 bilhões de dólares por dia. Só que aqui, 2,6 trilhões de dólares, porque são 2.685 bilhões nesse caso aqui. 2 bilhões não ia ser absolutamente nada. Então nós estamos falando de 3. Agora, fora dos Estados Unidos, quando você pega inclusive shadow banking, você pega todas as bilateral Ripple, enfim, tem uma série de tipos de Ripple que você faz dentro e fora dos Estados Unidos, e entre os dois, ali nós estamos falando de 3 a 5 trilhões de dólares todo santo dia, e eles são feitos usando colateral, porque esse é um sistema descentralizado, é um sistema onde as partes, bancos, não bancos, hedge funds, não precisam confiar neles, justamente porque você precisa usar o colateral e apresentá-lo na operação para obtenção daquele crédito. Então, esse é um volume, você percebe aqui claramente, desde a pandemia, inclusive, esse volume é cada vez mais crescente. Então, como que você pode ter o abandono de um sistema como esse, que não para de crescer entre instituições em todos os lugares do mundo, inclusive a China, inclusive a Austrália, inclusive a Europa? Eles precisam efetuar Ripple, caso contrário, eles não conseguem obter crédito na
moeda internacional. Então é por isso que eu sempre falo que o dólar, principalmente o euro-dólar, né, o sistema fora dos Estados Unidos, ele se trata de uma linguagem e não simplesmente uma moeda americana. Então isso aqui mostra claramente como que, na verdade, o sistema, querendo ou não, com todos os defeitos, e novamente, isso aqui não significa que eu estou defendendo o sistema, eu já estou vendo os comentários falando que eu passo pano para os Estados Unidos, ou que eu sou um fã dos Estados Unidos, ou porque eu moro nos Estados Unidos, esse sistema é lindo, maravilhoso, eu sou fã das coisas. Não, o objetivo aqui é explicar como funciona a mecânica monetária antes de você entender de fato quais são os problemas e assim você partir para soluções. Mas o que eu mais quero passar nesses capítulos é mostrar para você como que depois que sai ali um pouco do foco, né, que todo mundo agora está focado só na guerra, etc., isso aí ficou completamente esquecido. Não se vê mais manchetes falando sobre a queda dos juros americanos, dos bonds americanos, justamente porque acaba quebrando toda a narrativa. Então, de narrativa em narrativa, a gente vai criando histórias que atrapalham completamente as suas decisões para você fazer, para você tomar as melhores decisões para os seus investimentos.